Alô, pessoal, muito boa noite. Aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais e pasmem, senhoras e senhores, o programa desta noite leva um número espetacular. É o Show Mais, olha o carimbo, número 2807. E você pode participar, por isso que nós estamos esse tempo todo no ar. Aliás, no último dia 1º de abril, o Show Mais completou exatos 14 anos, eu até me confundo, mas são 14 anos. Estamos nos preparando para o 15º aniversário. Ah, Darcy, mas quanto tempo? Uma década e meia praticamente? Como isso pode acontecer? Por causa de vocês que participam do programa, que mandam sugestões de tema, sugestões de convidados. Fiquem à vontade, fazendo perguntas para o convidado do tema do dia. Pode ser durante o programa, pode ser depois, aí a gente envia para o convidado. É só participar pelo www.tvmaisabc, ou mais por extenso, mais.com.br. Tem também o contato @tvmaisabc.com.br. E você pode também, se você preferir, usar o Facebook, que é facinho, facinho, facinho. Marque aí, por gentileza. É facebook.com/tvmaisabc. O mais também é por extenso MAIS. Hoje o tema é sensacional, eu chamaria a atenção de todas as pessoas para esse tema que pode ser traduzido como uma nova prática, uma prática mais carinhosa nas empresas, mais cautelosa também, porque o mar não tapa peixe, gente. Temos que fazer tudo direitinho, a lição de casa, quer seja de matemática, de geografia, ou então o orçamento de uma empresa, os compromissos de uma empresa, cumpri-los tudo certinho, senão depois a coisa se complica. Nós estamos recebendo com muito prazer o gestor e consultor de empresas, Eduardo Stefano, né? Stefano, que vai nos falar sobre governança corporativa. Eduardo, muito boa noite, muitíssimo obrigado por ter vindo. Boa noite a você, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, um prazer falar desse tema, que é um tema hoje em evidência, né? Com tudo que a gente tem vivenciado no país, com tantos escândalos, com Lava Jato e tantos outros processos que a gente costuma no dia a dia ouvir. E, na verdade, o que está por trás de tudo isso, né? Qual a importância da governança corporativa para que você consiga minimizar, diminuir ou até eliminar esse tipo de problema. Perfeito. Eu estava dando uma olhada no release, eu traduziria numa simples frase antiguíssima, que é cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Exato. Não é? A empresa tem que ter sempre um olhar de amizade, um olhar corporativo, eu diria, mas não deixando de lado jamais os compromissos, não é? A hierarquia que deve ser respeitada. Depois nós vamos até no último bloco falar sobre essas empresas familiares, que agora tem milhões de empresas familiares que de vez em quando, quase toda hora, uma fecha. Exatamente por falta dessa visão corporativa, né? Exatamente. Agora, me traduza essa governança corporativa em seus princípios e pilares básicos. Olha, Darcy, governança corporativa é um sistema que reúne uma série de processos, uma série de procedimentos que possam melhorar a gestão de uma companhia. Então, todos os processos, os procedimentos, todas as normas, as regras que você tem dentro de uma companhia, elas são geridas através de um arcabouço denominado governança corporativa. Então, para que você tenha um entendimento mais claro de tudo isso, e esse talvez seja um ponto muito relevante, muita gente associa a governança corporativa somente a grandes corporações. Corporações que estão listadas em bolsa de valores, corporações que têm hoje uma auditoria mais eficaz dos órgãos de regulação. Mas, na verdade, a governança corporativa ela está na empresa familiar, na empresa de capital fechado, seja ela pequena, média ou grande, reunindo uma série de processos, uma série de procedimentos que possibilitam a maior transparência da gestão. Então, a transparência da gestão traz o que nós chamamos as boas práticas de governança corporativa. Agora, ela não só está na empresa familiar, como uma família é uma empresa. Eu sempre falo para minha esposa, nós temos que listar o incoming, o que entra, Exatamente. o outgoing, né, o que sai, Exatamente. e tem que haver um equilíbrio. Exatamente.
não é? E o que sobrar, se sobrar, a gente tem que ter aplicabilidade em qualquer outra coisa que faça com que a nossa família progrida. É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí. Logicamente, respeitar o que você deu um excelente exemplo, que é a questão orçamentária. Você não pode gastar mais do que arrecada. Claro. Se isso acontecer, você começa a se endividar. Então, acho que a governança corporativa, ela passa desde o orçamento estabelecido, quanto você está autorizado a gastar e quanto você está buscando de income, como você chamou, né, de receita, para que você possa pagar os seus compromissos. Eu acho que o exemplo familiar projetado para uma empresa, ele é perfeito. Porque assim como se você não consegue gerir o seu orçamento familiar, você vai ter muitas dificuldades de ser um gestor corporativo. Aonde os filhos ocupam os cargos de diretoria, digamos assim. Sem não é? dúvida. Porque se um estiver destoando desta filosofia, a empresa vai sofrer também, barra família. Sem dúvida, sem dúvida. O exemplo é perfeito, né? E no fundo é muito simples quando você coloca os processos, os procedimentos dentro de um arcabouço de que realmente precisa ser gerido. Então, por exemplo, hoje se fala muito de ética nos negócios, né? Então, com todo esse escândalo sem precedentes que nós vivenciamos no nosso país, se fala muito da ética. O que é a ética? Na verdade, o código de conduta, o código de ética, como você melhor gerir, né, os recursos da sua companhia, como você evitar que você coloque a sua empresa e coloque a si próprio dentro de uma situação problemática. Essa ética, no fundo, é um dos pilares que sustentam a governança corporativa. A governança não é só isso, mas um dos pilares fundamentais hoje está no código de conduta, na ética, nos negócios. Existe um programa num dos canais a cabo, no qual existe um gestor de empresa dos mais variados ramos, onde ele chega, ele se associa, não é? E começa a apontar os problemas e modifica, dá uma nova roupagem à empresa e vai tocando o bonde, até ela dar resultados positivos, aí ele vai para outra, essa coisa toda. O gestor também tem esse tipo de interesse? Sem dúvida. O gestor tem esse papel fundamental. O gestor, nós costumamos chamar a governança corporativa, acho que a maioria dos telespectadores, eles entendem uma empresa como seu presidente, seus diretores, gerentes e funcionários. A governança corporativa eu costumo chamar de pirâmide invertida. Ela começa do diretor-presidente para cima, ou seja, do diretor-presidente dessa corporação para um conselho, seja ele de administração, ou um conselho consultivo, por exemplo, onde está a família em muitos casos, e assim também os seus conselhos fiscais, o conselho de auditoria, auditoria externa, que é fundamental para você poder acompanhar a transparência e o resultado de uma companhia. Então, o que faz a governança? Ela estabelece objetivos muito bem definidos para que o gestor consiga exercer melhor o seu papel e buscar os resultados que os acionistas estão esperando. Existe um outro programa, aliás, estou tendo umas visões interessantes a respeito desse assunto. Existe um outro programa no qual a empresa ajuda o diretor-presidente a se travestir de funcionário. Ele é introduzido na empresa. Sim, eu acompanhei. Mas você já acompanha esse tipo de programa? Já acompanhei alguns. Um amigo meu, inclusive, participou. É interessante isso, no né? sul do Brasil. É muito interessante porque permite para esse profissional, que às vezes está muito distante, né, do dia a dia, seja do chão de fábrica, seja das diversas áreas da empresa, ele vivenciar o que de fato está acontecendo na companhia. Quanto maior a companhia, quanto mais distante esse executivo está do dia a dia da sua fábrica ou da sua planta de operação, mais dificuldade ele tem de comunicação com a sua equipe. Consequentemente, esses problemas de comunicação eles vão se agregando uns aos outros, gerando ao longo do tempo uma problemática muito maior. Exato, porque se ele se identifica como diretor-presidente, os funcionários não vão reagir de uma maneira normal. Muitas vezes não. Né? Agora, ele disfarçado, ele pesca, né? Ele consegue arrancar as coisas mais importantes
para os funcionários e para a empresa dele e para ele, consequentemente, né? Tanto é, Darcio, que um dos pilares, dentre todos que temos, eu falei agora do Código de Conduta, agora há pouco, mas o canal aberto com a linha que comanda uma empresa, que nós chamamos em muitas empresas de hotline ou canal de denúncia, esse é um canal que possibilita de forma anônima, né, que o funcionário dessa companhia possa registrar uma ocorrência e relatar um fato que, através da hierarquia tradicional, esse fato não chegaria no diretor-presidente ou no conselho de administração da empresa. Porque, veja, eu sempre cito um escritor inglês, o Richard Chesterton, de que o mundo não piorou, as comunicações é que melhoraram. Não é? Hoje em dia descarrila um trem na Índia e em 30 segundos você está tendo as imagens e os testemunhos. O que a TI influenciou na gestão das empresas? Sem dúvida, foi uma revolução. Que lembra aquelas reuniões, né, com o interfone na mesa, isso aí já era, né? Eu acho que tudo isso mudou muito, eu acho que a gente tem que usar a tecnologia de uma forma inteligente. Logicamente, se você não dosar, a tecnologia pode ser até distrativa, ela pode até gerar uma distração muito grande entre os seus interlocutores. Mas, sem dúvida, a tecnologia ela propicia uma velocidade diferenciada de comunicação. Permite que você leve a comunicação, por exemplo, da diretoria-geral, do presidente da companhia, para o seu funcionário de mais baixo nível no chão de fábrica. Então, essa comunicação em duas vias, uma comunicação que eu diria tanto para receber como também para enviar, ela é, sem dúvida, hoje muito rica. E TI, através dos caminhos que ela estabelece dentro de uma companhia, ela propicia esse tipo de ferramenta para que o funcionário fale direto com a gestão da companhia. Perfeito. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Vocês estão gostando do tema? É importantíssimo. Não é? Não tem valor que cubra esse tipo de informação. Não é? Porque através dessas informações você vai ter e precisar de fazer modificações com uma outra visão, né? Até essas modificações atualmente são totalmente diferentes de 10, 15 anos. Sem dúvida. Reunião, meeting, lá nos Estados Unidos, meeting, e não sai nada. Todo dia sempre quello quarentotto. Só se fala a mesma coisa, não é verdade? É verdade. A gente vai fazer esse intervalo e já voltamos com o tema governança corporativa, recebendo com muito prazer o gestor e consultor de empresas, Eduardo Stefano. Até já. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Pronto, já estamos de volta com o Show Mais número 2807, o tema governança corporativa, recebendo Eduardo Stefano, gestor e consultor de empresas. Ô Eduardo, e como é que funciona? As empresas ligam para você, você contata as empresas, você é chamado para fazer exames laboratoriais, digamos assim? Olha, é uma excelente Onde que ela é aplicada? Na verdade, eu fui gestor de companhias por muitos anos, né? Então, eu vivenciei em cargos diretivos essa experiência na prática por muitos anos. De alguns anos para cá, eu, numa nova fase da minha vida, iniciei a consultoria justamente para poder contribuir, auxiliar empresas, e eu identifiquei isso ao longo de muitos anos, né, que as empresas de pequeno, médio porte, elas têm uma dificuldade muito substancial na busca de melhores práticas e ferramentas para a gestão. Então foi aí que eu posicionei o meu trabalho. Agora, esse é um trabalho, uma via de duas mãos, né? Eu iniciei um trabalho numa outra companhia, que na verdade nós tínhamos um outro objetivo, e acabamos levando, e eu demonstrei para os acionistas que era fundamental ele colocar
gestão com governança corporativa. E fazendo isso, eu posso assegurar a você, no caso dele é fato, mas em qualquer companhia, você leva, com a governança corporativa, você leva a companhia para um outro patamar e você possibilita uma valorização dessa empresa e um maior e melhor retorno aos seus acionistas. Colocando as pessoas certas nos lugares certos, não é? Arrancando, extirpando, eu diria, a ciumeira. Sem dúvida. Não é? É aquilo que você disse que é uma pirâmide invertida, o diretor-presidente, começando por ele, não é? Participando de tudo, não é? Não deixando de comer no bandejão, por exemplo. Não é? Fica ruim, você vai no bandejão, do lado tem uma sala com lagosta. E ainda a parede é de blindex. Para isolar bastante. Para isolar bastante. Exato. Né? Então, essa a visão. Agora, veja, um dos itens importantíssimos é essa ciumeira, não só profissional, como uma ciumeira hierárquica e familiar. Então, eu acho que um osso duro de roer é a empresa familiar, não é? Ela é muito difícil. A empresa familiar, ela passa por emoções, né, que são, em muitos casos, difíceis de administrar. Então, quando buscamos a profissionalização de empresas familiares, procuramos sempre, com muito cuidado, né, mostrar para o principal executivo a importância de elegermos um comitê profissional e, em muitos casos, levarmos a família, os seus sucessores, para um comitê familiar. Esse comitê familiar é um comitê que participa das decisões, participa dos caminhos, participa das decisões estratégicas da empresa, mas não necessariamente está no comando da empresa. Que essa é uma confusão muito grande que temos quando falamos de sucessão em empresa familiar. Normalmente o principal acionista olha para os seus filhos, ou para os seus genros, né? Ou para os seus familiares de modo geral. Genro acho que não está olhando mais. Viu? Não olha mais. Não olha mais, o negócio está complicado. Mas olhando para filho ou olhando para parente, e não é por aí. A sucessão em empresa familiar, eu acho que ela tem que passar por um critério muito claro de competências. Avaliar as competências e colocar, como você falou, a pessoa certa no lugar certo. Agora, pode ser um cotista pela sucessão, legal, e não participar em nada da empresa também. Pode ser. E aí nós estabelecemos o conselho, seja o conselho de administração para empresas de capital aberto, que são reguladas no Brasil pela própria CVM, ou comitês, conselhos de empresas de capital fechado, que eu costumo chamar, e na verdade chamamos, de conselho consultivo. Ele tem um papel de gestão, ele tem um papel de acompanhamento do que o diretor-presidente da companhia está fazendo, e ele tem o trabalho de ditar os passos e a estratégia e o caminho que esse diretor-presidente tem que seguir. Agora, fazendo uma comparação hilária e grotesca, quando você chega com o balde, o escovão, não é? O espanador, não é? Para fazer realmente uma limpeza e reavaliar tudo o que está acontecendo. Mesmo sendo solicitados para isso, não é? A pessoa tem de ter o coração aberto, porque é a parte emotiva da coisa que vai funcionar, para aceitar absolutamente tudo de A a Z, o que é proposto pelos senhores. Né? É muito nesse caminho, é muito difícil quando falamos com, vamos chamar, o fundador de uma corporação, ele já está 20, 30, 40 anos à frente dessa corporação, ele sabe exatamente tudo, ele fez exatamente tudo ao longo de muito tempo. Então, muitas vezes você vai mostrar para ele um outro caminho e ele fala, pô, isso aí eu já sei. Isso foi eu que fiz, isso foi eu que implementei. Não mexe nisso. Não mexe nisso que não vai funcionar. Com o Alfredo não, por favor. Então, nós temos que tomar muito cuidado, mostrar para esse fundador, primeiro, o quão brilhante ele foi ao longo do tempo em criar esse negócio. Agora, o papel da consultoria, o papel do trabalho de desenvolvimento organizacional, levando a governança corporativa para isso, é um papel que nós buscamos com o objetivo de longevidade. Buscar a longevidade para as empresas. Você sabe, eu tenho um dado estatístico muito interessante. Das empresas que são fundadas por pessoas brilhantes no nosso país, menos de 30% dessas empresas chegam na segunda geração.
e menos de 5% dessas empresas chegam na terceira geração. Então, quer dizer, você criou um negócio fantástico, você trabalhou por 20, 30, 40 anos, e 30% disso seus filhos conseguem tocar. E provavelmente menos de 5% seus netos, de alguma forma, tocarão. É porque o mundo é muito rápido, não é? Você tem a mudança tecnológica, você tem o paradigma tecnológico, você tem, de repente, mudanças substanciais na indústria que impactam diretamente a empresa, mas a grande maioria não é só por ruptura tecnológica, mas sim por gestão, né? Por aquilo que você falou, não mexe no Alfredo, não mexe no Antônio, esse cara está comigo desde mocinho. Não, ele é assim mesmo, mas no fundo é boa gente. Exato. Como é que você vai trabalhar assim? Perpetuar, né, aumentar a longevidade das empresas, passa justamente por isso, passa por você identificar as necessidades de mudança. E todos nós, Darcio, temos um ciclo. Né? Alguns um ciclo um pouco mais longo, alguns um ciclo um pouco mais curto, mas nós temos que estar preparados para esta mudança, para a mudança desse ciclo. E colocarmos pessoas em atividades talvez que desenvolvíamos muito bem há 20 anos atrás e que hoje talvez os mais jovens tenham maior habilidade para fazer isso. Mas não resta a menor dúvida, quer queiramos, quer não, a velocidade da sociedade, a velocidade industrial, tecnológica, então nem se fala. Eu acho que existem produtos ainda, hierarquicamente falando, sendo guardados a 7 chaves para serem lançados daqui a 10 anos, mas já estão ali preparados. Sim. Não é? E a pessoa tem de estar também preparada para essas mudanças, principalmente naquilo que ele mais gosta, né? Porque uma empresa para uma pessoa que a comanda há 20, 30 anos é tudo na vida. Sem dúvida. No caso de empresas familiares, é muito difícil mexer e tocar nesse ponto, né? Temos que tocar com muito cuidado. E o que acontece quando a pessoa quer redirecionar o que você está dizendo? Olha, eu acho que em muitos casos a gente tenta mostrar que o caminho, talvez, que ele está buscando não vai dar certo, né? No caso de uma empresa familiar, que a gente mostra as alternativas, um posicionamento estratégico novo, por onde sugerimos que ele caminhe, mas às vezes, como você falou, o fundador ele acha que não vai dar certo. Então aí nós temos que ouvir e com muita habilidade, com muita destreza, aceitar algumas alternativas e buscar um ponto de equilíbrio. Eu acho que esse é o caminho. Na verdade, não existem verdades absolutas em nada, mas a gente sempre busca, sempre ouvir, né, e respeitar muito a opinião de quem criou valor ao longo de muitos anos e como podemos agregar novos ingredientes para que ele possa aumentar a longevidade da empresa dele. Aí eu acho que entra até a psicologia, não, o Eduardo, até eu me atrevo a perguntar, eu fiz uma brincadeira com o cunhado, com o genro, mas de repente eles dão menos trabalho que os próprios filhos, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que quanto os laços de emoção são menores, você consegue lidar com mais facilidade. A visão é mais aberta. Ela é mais aberta. Glaucoma, por exemplo. Exato, ela é mais aberta. Eu costumo falar que lidar com emoções, principalmente em empresas familiares, eu saí de um processo recentemente e esse processo foi muito bem sucedido, porque o principal acionista da empresa ele tinha 2 comportamentos que me chamaram muita atenção. O primeiro era o desprendimento dele, né? Ele realmente ele não estava preso, enraizado ao histórico da companhia. Então ele era e é uma pessoa desprendida. E o empresa dele mesmo. Empresa dele mesmo, mas com um apego muito baixo. E o segundo ponto é que ele não tinha os familiares no negócio e ele não queria colocá-los. Então foi muito mais fácil trabalhar nessa situação. Primeiro ele estava desapegado. Você tem hoje, você deve ter colegas como eu, que às vezes eles se apegam até à mobília. Sim, claro, mas aí é que está o negócio. A mobília, a tudo que foi aquilo lá, é parte do patrimônio que ele criou e ele tem um apego emocional. Sabe por quê, Eduardo? Eu acho que entra aí astrologia, psiquiatria, entram todas as ciências, porque cada um de nós é totalmente diferente. Não é? Tem os bipolares, sim, tem o chefe que ele é legalzinho até às 11, depois ele vira uma fera. Não é? É verdade. Aí é você verdade. fala, que horas você quer que chega? Né? É verdade. Chega às 9, 9h30, termina a reunião. É verdade. É verdade.
É uma arte, Darcy, você promover, mostrar para os principais interessados de se desenvolver um trabalho para que você possa... Quando você consegue mostrar para o principal, o fundador de uma companhia, que você quer perpetuar um negócio, né? E para que isso você precise implementar novas mudanças organizacionais, colocar as melhores pessoas, costumamos chamar as pessoas certas nos lugares certos, deixar a família um pouco fora disso, mas a família no comando. Quando eles aceitam isso, as boas práticas mostram que a gente consegue levar com um nível muito mais alto de sucesso as empresas para frente. Como última pergunta, eu sei que é muito relativo o que eu vou perguntar, porque o tempo é relativo, mas vocês precisam de quanto para fazer uma modificação básica numa empresa? Olha, é uma excelente pergunta. Depende muito da condição da empresa, mas eu diria que em 30 a 60 dias nós temos em média hoje um raio-x. Se respira melhor. Em 30 a 60 dias eu consigo bater uma foto de como essa empresa está. É saber o que está acontecendo. Saber o que está acontecendo. E dependendo da complexidade da empresa, de 6 meses a 1 ano, você consegue virar a rota dessa companhia. Muitas companhias são um transatlântico, você não consegue virar de uma vez. Algumas companhias com maior leveza, você consegue direcionar mais rápido. Mas, em média, eu diria para você que entre o diagnóstico e, logicamente, uma mudança de rota, você tem alguma coisa entre 9 meses e 1 ano. Os ingleses falam to pave the way, né? E asfaltar a via e colocar a empresa e soltar a bichinha. Exatamente. Eu acho que é importante demais, um tema que eu gosto muito, inclusive eu falo disso no meu blog, é também a metodologia. Você precisa ter metodologia para poder falar de temas específicos, né? Eu tenho uma metodologia própria que eu desenvolvi, e em cima dessa metodologia eu procuro, desde o diagnóstico até a expansão e o crescimento dos negócios, dividir em fases. Nós queremos mandar um forte abraço para o querido amigo do Carlos Carreiras, que é o nosso diretor-presidente, do convidado, que é o Décio Clemente, não é? Um abração. Dúvida. E nós estamos sempre, no decorrer desses 15 anos, 16 anos de TV+, tendo o Décio Clemente como amigo constante. E o Carreiras fora também da TV+. E nós agradecemos bastante a presença do Eduardo Stefano, gestor e consultor de empresas. Como é que a pessoa sintoniza o teu blog? Olha, na verdade é através do meu site, ebtconsultoria.com.br. EBT. EBC. EBT. 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 EBT Consultoria. Espanha, Brasília, Tailândia. Eduardo, Beatriz e Tel. Na verdade é o nome dos filhos. Uma empresa familiar. Eduardo, Beatriz e Tel, consultoria.com.br/blog. Lá eu tenho uma série de artigos que falo e no meu site eu tenho mais informações. Tá ótimo. Muitíssimo obrigado, Eduardo. Eu agradeço a você, Dácio, o mesmo abraço para o amigo Décio e para você também. Muitíssimo obrigado. Va bene, per ora è solo. Una buona sera a tutti. Parliamo domani. Bella a riposare in pace. Ciao.